Senhoras, senhores, meus amigos, meus irmãos de Ideal Espírita, mais uma vez uma grande alegria estarmos aqui para falarmos sobre a doutrina espírita. Queremos também cumprimentar as pessoas que nos visitam pela primeira vez ou que costumeiramente nos visitam. Queremos receber a todos com um abraço fraterno, dizendo que sinta-se entre amigos. Costumamos dizer que seja qual for sua crença, sua filosofia, seu pensamento, merece de nós todo o respeito. Nós queremos também pedir a Deus que permita, na sua bondade, que recebamos o auxílio dos amigos espirituais, para que a nossa mensagem possa sair clara, que a gente possa tirar o maior proveito dela, que consideramos um assunto hoje da maior importância. Há poucos dias, há poucas semanas atrás, fomos convidados para fazer uma palestra inaugural numa casa em Quedas do Iguaçu, aqui no Sudoeste. Foi um motivo de grande alegria e nos foi solicitado pela regional, através do nosso amigo Vanin, que nós fizéssemos um tema apresentando a casa espírita. Em princípio achamos quase que seria desnecessário, porque a maioria de nós tem ideia, ou pelo menos uma boa ideia, do que é uma casa espírita. Mas foi de tal importância essa conversa lá nessa casa que estava iniciando, que nós resolvemos ampliar um pouquinho e trazer esse tema para ser apresentado nas casas espíritas da nossa região. Porque nós consideramos que há alguns equívocos ou julgamentos, às vezes preconceituosos ou precipitados em relação à casa espírita. E nós hoje queremos aqui trazer uma palestra rápida, apresentando a casa espírita para a sociedade, dizendo qual o seu papel na sociedade atual. Muitas pessoas, às vezes amigos nossos de outras crenças, nos perguntam: como é que vocês chamam a igreja de vocês, o templo? Nós chamamos de casa espírita. E existem, como falei, muitos preconceitos e às vezes coisas equivocadas. As pessoas às vezes vêm aqui e ficam observando, imaginando que vão ver espíritos aqui na escadaria ou na rampa, e não é nada disso. A casa espírita tem uma conotação muito mais ampla e mais importante. Nós temos ainda, às vezes, a tristeza de ver a nossa doutrina associada a determinadas práticas nada ortodoxas ou que nada tem a ver com religião. Esses dias ouvimos na televisão uma notícia que nos deixou muito triste, porque no final de uma reportagem que dizia de uma senhora que, através de uma prática de magia negra, vejam os senhores, tinha praticado um crime com uma criança. E no final da reportagem, o repórter dizia que essa senhora era dona de um centro espírita. Nada me parece tão distante de um centro espírita do que esse tipo de prática e pensamento. Nada a ver. Também, às vezes, encontramos na rua, as pessoas nos entregam folhetos onde nos dizem que determinadas pessoas, adivinhas, cartomantes, prometem milagres, traga o seu amor de volta em 3 dias, e outras promessas mais, e no final, a fulana é espírita. Também nada tem a ver com o compromisso da nossa doutrina espírita e com a casa espírita. Então é sobre isso que nós queremos hoje tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas coisas. Herculano Pires, no seu livro A Casa Espírita, nos diz, e é tão importante essa afirmação, que se os espíritas soubessem o que é a casa espírita, quais são realmente a sua função e o seu significado, a sua significação, o espiritismo seria hoje, diz ele, o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Temos no Brasil, isso é uma realidade, é consenso universal, o maior e mais produtivo movimento espírita do planeta.
A expansão do espiritismo em nossa terra é incessante e prossegue em ritmo acelerado. O nosso objetivo, então, hoje aqui é definir a verdadeira função, os objetivos da casa espírita. Essa nossa casa abençoada, esse nosso local de trabalho e de oração. Mas o que são os centros espíritas? Os centros espíritas são núcleos de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, praticados dentro dos princípios espíritas. São também escolas de formação espiritual e moral que trabalham à luz da doutrina espírita. É importante observar que toda atividade que é exercida numa casa espírita, ela tem que obedecer rigorosamente os princípios espíritas, através da codificação, através da nossa doutrina codificada pelo mestre Kardec. Ainda diz que os centros espíritas são postos de atendimento fraternal para todos os que buscam com o propósito de aqui encontrar orientação, esclarecimento, ajuda e consolação. Nós sabemos, já comentávamos, que quando nós tivemos muitos anos de trabalho para construir esta casa, com a participação de tantas e tantas pessoas, nós tínhamos a certeza de que nós conseguiríamos levar a bom termo o trabalho, a construção, a obra física como um todo. Mas tínhamos uma grande preocupação, e sempre manifestávamos isso, que nós nos preocupávamos com a sua verdadeira função. Como seria a casa espírita após o término da obra física? Porque enquanto estávamos envolvidos com o trabalho da construção, aquilo tomava a nossa força, nosso tempo, e depois é que a casa vai demonstrar a sua verdadeira função. Trabalhando aqui, como nós falamos, que dentro daqueles princípios espíritas onde Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. Vejam vocês que Kardec não fala fora do espiritismo ou fora da caridade não há salvação. Nós sabemos e já acompanhamos muitas vezes pessoas que chegavam a esta casa, ainda quando ela estava em obras, que a gente ficava mais tempo aqui e as pessoas apareciam às vezes com problemas terríveis, com problemas existenciais, com depressão. Pessoas que chegavam aqui e diziam: eu já tentei suicídio 3 vezes e vou tentar de novo. Vejam vocês o tamanho do desespero das pessoas. E a casa espírita aparecia para ele como sendo o último local, a última tentativa, o último recurso para que ele pudesse mudar esse conceito, ou essa sua angústia de viver. E felizmente a casa espírita consegue muitos e muitos resultados através desse pensamento feito através da caridade. Ainda diz que a casa espírita são oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores a oportunidade de exercerem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho e pelas suas atividades. Nós sabemos que aqui nós exercitamos aquilo que talvez seja a mais difícil missão nossa sobre a terra, que é a convivência com os nossos semelhantes. Nós vamos dizer que aqui não tenha problemas, tem, e muitos. Os espíritas, de uma forma geral, têm muitos milindres, que nós falamos, e às vezes as pessoas não são, de uma forma ou outra, talvez valorizada pelo tanto que esperava, ou não foram convidadas para uma determinada tarefa, e então aparecem os milindres. São coisas normais. O movimento espírita, a casa espírita é feita por seres humanos que têm os seus defeitos, que têm os seus problemas, que carregam consigo suas mazelas. Então nós falávamos que em outras religiões, outras denominações religiosas, é menos esse problema porque existe uma hierarquia formada. Então quando uma ordem vem de cima, ela é obedecida e todo mundo tem que aceitar daquela forma. Então existem menos problemas. Aqui não, todas as pessoas têm um mesmo, vamos dizer assim, não tem nenhuma pessoa com privilégios especiais. A autoridade dada para um presidente da casa é apenas um trabalho a mais, uma responsabilidade.
Um médium também não o coloca acima de qualquer pessoa. Então existem esses problemas, mas é normal e a gente consegue administrá-los e conseguindo aprimorar a nossa convivência com o nosso semelhante. As casas espíritas também são casas onde as crianças, jovens, adultos e idosos, inclusive, têm a oportunidade de conviver, estudar e trabalhar, unindo a família sob a orientação do Espiritismo. Veja bem que na questão 775, Kardec pergunta aos benfeitores do mundo maior quais seriam para a sociedade o resultado do afrouxamento dos laços de família. E os espíritos respondem uma resposta curtinha, mas emblemática: o recrudescimento do egoísmo. Vejam vocês que nós espíritas sabemos que o que mais impede o nosso avanço espiritual é o egoísmo e o orgulho. E quando nós terminássemos com a família, haveria um recrudescimento do egoísmo, impedindo ainda mais o nosso projeto de construção nossa para o futuro. E nós também vimos esses dias uma reportagem na revista Veja, onde um cientista falava que as pessoas felizes, quando falava de infelicidade, dizia que são as pessoas bem resolvidas socialmente. E ele inclusive faz uma observação que fala que muitas pessoas afeitas a algumas religiões têm como conceito que a religião faz elas mais felizes. Eu acredito que sim, mas ele dizia que também a convivência com as pessoas, porque ele se resolve bem socialmente. Ele tem as pessoas, os amigos com quem ele convive, com quem ele troca experiências, onde nós aqui temos uma série de fatores e de pensamentos que nos unem. Então nós acabamos tendo um bom relacionamento social e isso nos faz muito mais felizes. Vejam bem a importância disso. São também recantos de paz construtiva que oferecem aos seus frequentadores oportunidade para o refazimento espiritual e a união fraternal pela prática do amai-vos uns aos outros. Falamos já da ideia dos milindres, mas nós temos isso como assistência dos bons espíritos, nos trazem a condição de que nós superemos os nossos problemas, e aqui nós conseguimos pôr em prática aquilo que nos disse o Espírito de Verdade, que para os espíritas a primeira de todos os mandamentos é amai-vos, e a segunda, instruí-vos. Também são núcleos que se caracterizam pela simplicidade própria das primeiras casas do cristianismo, aquele cristianismo nascente, e pela prática da caridade, pela total ausência de imagens, símbolos, rituais e qualquer outras manifestações exteriores. Vejam bem, nós dizemos que as manifestações exteriores, elas engessam a ideia da fé pura. Quando nós ficamos em demonstrações exteriores, nós acabamos esquecendo a realidade da fé e da crença. E nós tentamos aqui, o Espiritismo nos traz uma volta ao cristianismo puro, aquele cristianismo antes de Constantino, quando a igreja ainda era perseguida, e não fazendo parte depois dos perseguidores, quando passa ao lado do Estado e começa a exercer a sua autoridade. Então esse cristianismo simples é o que a doutrina espírita procura trazer de volta através das nossas casas. Mas isso não é necessário que a casa, por ser simples, seja escura, suja, feia. Não, nós podemos ter uma casa bonita, onde as pessoas venham e tenham seu conforto e se sintam bem aqui, bem iluminada, bem limpa, bem higienizada. E a caridade que exercemos aqui, aquela, como entendia Jesus, a caridade da benevolência, da indulgência e do perdão. Essa caridade vista num âmbito muito mais importante, muito mais completo. Nós temos a ideia da fraternidade, benevolência, como já falamos, benevolência, querer bem, benevolere, e indulgência doce por dentro, no nosso julgamento para com as pessoas, no nosso dia a dia. E o perdão para nós que somos todos cheios dos nossos problemas. As unidades são unidades fundamentais do movimento espírita. E aqui é importante que nós estabeleçamos uma pequena diferença, não tão pequena assim: doutrina e movimento.
A doutrina espírita, meus amigos, é a ideia, é a mensagem consolidada. É aquela onde nós temos elas nos livros colocadas pelo mestre Kardec com o auxílio dos mentores espirituais. A doutrina é pura, é algo sublime. E o movimento somos nós, pessoas frágeis, com os nossos problemas, com as nossas mudanças de opinião, às vezes conforme interesses. O movimento tem os seus problemas e a doutrina está consolidada. Mas quais seriam então, meus amigos, os objetivos da Casa Espírita? Os centros espíritas, meus amigos, eles têm como objetivo promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas espirituais, morais e materiais. As pessoas que querem conhecer e estudar a doutrina espírita, e as pessoas que querem trabalhar, colaborar e servir em qualquer área de ação que a prática espírita oferece. É importante, meus amigos, e os ensinos de Kardec nos dizem que a doutrina espírita não faz proselitismos. Nós não saímos aí na rua com bandeiras, chamando as pessoas para a casa espírita. Nós achamos que o espiritismo pode e deve chegar para a pessoa no momento certo. Talvez, às vezes as pessoas dizem que chega pela dor ou pelo amor. Talvez pela dor, muito mais, porque é o que nos move, é o que nos traz, que nós nos incluímos também entre estes. Mas nós não vamos buscar adeptos na rua. Mas quando a pessoa chega a esta casa, aí sim, aí nós temos que nos desdobrar, nós temos que nos superar para atender melhor as pessoas que vêm, porque nós sabemos que quem chega à casa espírita busca algo de muito importante. Nós temos que procurar com atenção, atendê-las, e também para os que estão aqui se propondo a trabalhar, dizer que cada um de nós tem o seu talento. Todos nós podemos fazer alguma coisa e nos preparar, porque no momento certo o trabalho aparece. Então, essas pessoas que chegam desesperadas, como falamos, à casa espírita, devem ser atendidas de forma correta aqui e receber de nós todo o nosso apoio, todo o nosso carinho e o amparo. Mas num primeiro momento, e depois colocando a pessoa na ideia da responsabilidade que temos, cada um de nós, na construção do nosso futuro e da nossa melhora íntima, que esse é o objetivo maior da doutrina espírita. Quais são as atividades básicas de uma casa espírita? A casa espírita realiza as palestras públicas destinadas ao público em geral, nas quais são abordados temas à luz da doutrina espírita. Então, o que nós estamos aqui hoje fazendo é uma palestra pública. E a finalidade desta palestra é a divulgação da doutrina espírita em seus aspectos científico, filosófico e religioso. Alguém me perguntou esses dias, mas como que se pode analisar um fato à luz da ciência, da filosofia e da religião? E nós nos lembrávamos certa vez de alguém que fez um comentário, um exemplo muito interessante, que quando nós nos deparamos com essa beleza que é o pôr do sol, que dizem que o de Cascavel é um dos mais bonitos do Brasil, e às vezes a gente, quando para observar, quando nós olhamos a demora, a luminosidade, o tempo que isso acontece, nós estamos vendo o lado científico. Quando nós observamos a influência que isso tem nas pessoas, nos animais, nos questionamentos, quando nós observamos todo esse aparato de perguntas que nos surgem a respeito da nossa vida, da natureza e tudo, nós estamos analisando o lado filosófico. Mas quando nós nos ajoelhamos diante desse espetáculo maravilhoso e fizemos uma prece de agradecimento a Deus, nós estamos enfocando o lado religioso de um mesmo aspecto, de um mesmo fenômeno, visto sobre os três aspectos diferenciados: científico, filosófico e religioso. Nós iniciamos a nossa palestra com uma leitura, como vocês viram, de uma página doutrinária, uma prece inicial, e a palestra depois deve ser conduzida no máximo de 40 a 50 minutos, e depois uma prece final. Ainda temos, é deixado para que as casas resolvam se é feito ou não o passe. Nós aqui na nossa casa usamos sim fazer o passe
no final da nossa palestra. Uma outra função da Casa Espírita é realizar estudo sistematizado da doutrina espírita. A doutrina espírita, meus amigos, ela está em livros. E nós precisamos conhecê-la, estudá-la. Porque o esclarecimento da doutrina nos traz a condição de que nós possamos usar isso para a nossa melhora íntima. Que nós podemos facilitar essa reforma íntima e ainda garante uma unidade de princípios, quando todos nós vimos a forma da mesma forma. É utilizada também para a propagação da doutrina espírita com base na codificação. Esse estudo favorece o desenvolvimento daquilo que nós espíritas chamamos de fé raciocinada, onde é muito importante que a gente tenha conhecimento daquilo que a gente crê, que faça sentido, uma fé que possa ser amparada pela razão. Também os estudos formam expositores, nos dão um entendimento da caridade, como já falamos, e nos ajudam no congraçamento, na nossa reunião. Nós temos em todas as casas coordenadorias de divulgação com horários, e as pessoas que têm interesse podem procurar a Casa Espírita, que serão muito bem recebidas. Nós temos também um atendimento espiritual no Centro Espírita, onde nós temos uma recepção, temos atendimento fraterno de pessoas de mais conhecimento, de mais vivência espírita, que recebem todos dos dias que temos a nossa palestra pública e fazem um trabalho de amparo a essas pessoas que buscam, às vezes com problemas muito importantes na sua vida, buscam amparo na Casa Espírita e são atendidas pelo atendimento fraterno, que é um trabalho muitíssimo importante. Podemos também falar do Evangelho à luz da doutrina espírita, passe, magnetização da água, irradiação e Evangelho no lar. Temos também as reuniões de estudo e educação da mediunidade. Nós sabemos, meus amigos, que a mediunidade é uma condição orgânica. Não tem nada, a mediunidade não foi descoberta pelo espiritismo, não é nenhuma... Ser médium não tem nada a ver com o espiritismo, tem a ver com a condição orgânica do ser humano, e a mediunidade existiu ao longo da história. Eu citava que, se nós formos observar, nós vamos ver lá em Ilíada e Odisseia, quando Homero fala de mediunidade, quando Ulisses se comunicava através da feiticeira Circe, falando com seus soldados falecidos, falando com a sua mãe já morta. Mediunidade, há 8 séculos antes de Cristo. E temos então, ao longo da história, as pitonisas, lá na Grécia Antiga, temos os hierofantes no Egito, os profetas em Israel, são demonstrações da mediunidade que sempre existiu. E as reuniões mediúnicas também, que são parte do trabalho da Casa Espírita. Nós, certa vez, perguntávamos a uma pessoa, nós que estudávamos, por que a reunião espírita, se nós sabemos que a filosofia é o que tem de mais importante na doutrina espírita. Por que então a reunião mediúnica? E a pessoa nos explicava que lá nós vamos exercer a caridade com os espíritos necessitados. Muitos espíritos que vêm nessas reuniões mediúnicas vêm com problemas seríssimos e precisam ser tratados, ao invés do uso daquele sistema que se pratica ainda hoje, que é o exorcismo, onde se expulsava demônios. Nós espíritas sabemos que não existem demônios, que existem apenas espíritos temporariamente desencaminhados e que precisam de auxílio, que são nossos irmãos, também herdeiros das benesses de Deus, e portanto um dia voltarão ao bom caminho. E o Espiritismo, através das reuniões mediúnicas, faz esse trabalho, essa prática de assistência aos desencarnados, e é muito importante essa caridade também para com os espíritos necessitados, porque nós sabemos que nós continuamos iguais ao que somos agora após a morte. Ninguém vira santo simplesmente porque desencarnou. Levamos todos os nossos problemas, as nossas angústias para o mundo espiritual, e também lá podemos necessitar sim de amparo dos amigos encarnados. Temos também na Casa Espírita a evangelização espírita da infância e juventude. Aqui sim, uma assistência às crianças, aos jovens,
para que possam sair um pouquinho dos problemas que encontram aí fora. Podemos também formar futuros palestrantes, dirigentes, médiuns, trabalhadores. É muito importante preocupar-nos com os espíritas do futuro, para a assistência que podemos dar à infância e juventude. Também a divulgação da doutrina espírita. Através dos meios de comunicação que nós temos hoje, nós podemos usar as palestras, as conferências, os livros, jornais, revistas, boletins, folhetos, mensagens, rádio, televisão, internet, cartões, fitas de vídeo, de áudio. Tudo isso é importante para que nós possamos divulgar a doutrina espírita, porque nós sabemos o bem que ela pode fazer para a sociedade, para as pessoas. Emmanuel nos diz, através de Chico Xavier, que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua divulgação. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente aqui nas casas espíritas. Em qualquer atividade da casa espírita, meus amigos, é sempre o importante e primordial que a gente busque o esclarecimento e assistência espiritual. Temos também o serviço de assistência e promoção espiritual, a ajuda material, que muitas vezes também nós sabemos que pode não resolver o problema da pessoa, mas em determinado momento ela é importante. Nós sabemos certa vez que quando alguém, um jornalista, fala a Madre Teresa, que ela estava dando o peixe quando dava comida para as pessoas, ao invés de ensinar a pescar, ela falou, mas tem certas horas que a pessoa está tão fraca que ela não consegue nem segurar a vara de pesca. Então vamos primeiro dar um alimento, uma roupa ou alguma coisa que ela necessita num primeiro momento e depois sim encaminhá-la para aprender a pescar. Então é importante essa ajuda, necessidade imediata, nesses dias de frio agora, como é importante nós, no nosso aconchego, no nosso lar, com aquele cobertor quentinho, às vezes nos vem em mente, será que todo mundo está tendo esta condição? Será que alguém não está aí embaixo das marquises, passando frio? Imagine o que seria uma noite inteira de frio. Então essa ajuda material aos necessitados é muito importante também. Nós temos aqui na nossa casa um braço que é o nosso IEM, que é o Instituto Educacional Morumbi, lá no bairro Morumbi, até por sinal o André falou que hoje tem uma promoção lá. É um lugar maravilhoso, uma casa de atendimento a crianças. Lá no sábado se reúnem 70, 80 crianças, recebem alimentação, recebem evangelho, brincam, fazem suas reuniões. Muitíssimo importante, se percebe naquelas pessoas, no olhar delas, a alegria de estar fazendo alguma coisa boa, aquele calor que a gente fala, que a gente sente no nosso interior quando fazemos a coisa certa, parece que algo se expande, nos dando prazer. Ao contrário, quando fazemos alguma coisa errada, parece que algo se comprime dentro da gente. Essa ideia de fazer a caridade, de fazer o bem para as pessoas, é o que norteia o pensamento espírita. E nós temos lá na casa espírita, lá no IEM, um local onde nós colocamos isso em prática. É o nosso local. As pessoas, eu lembro, o Celso já falava, que nasceu a casa espírita lá, o IEM, embaixo de uma árvore, onde se faziam as sopas, né? E distribuíam para as pessoas lá aquela sopa quentinha, dando alimento. Hoje, graças a Deus, já temos uma casa organizada, bem feitinha, pedindo para que as pessoas participem. E eu diria que quem vai lá jamais se arrepende e jamais vai reclamar do trabalho, porque nós sentimos lá que nós precisamos do trabalho, que o trabalho é uma bênção que nós recebemos, uma oportunidade que nós temos para exercitar as nossas pequenas qualidades ainda que temos como ser humano. Podemos também falar que a Casa Espírita também realiza atividades administrativas necessárias ao normal funcionamento, compatíveis com a sua estrutura organizacional e com base na legislação do nosso país. Então, uma Casa Espírita tem uma diretoria, são departamentos, coordenações, setores, de acordo com o tamanho da casa, com suas assessorias, etc. Mas o importante é que toda atividade doutrinária
desenvolvida no Centro Espírita. Aqui é algo muito importante que nós precisamos deixar bem claro. Lutamos muito por isso, que isso é uma determinação do mestre Kardec em diversas passagens da sua obra, que todo o trabalho espírita deve ser gratuito. Nós falamos sempre aqui que quando falamos de promoção, como o André já falou hoje, quando nós falamos de algum retorno financeiro que possa trazer alguma atividade, nós procuramos fazê-lo de forma muito sensata, porque nós não queremos misturar fé, religião, crença com dinheiro. É lógico que nós precisamos manter a casa espírita, mas para isso existe, ela se chama sociedade. É uma sociedade espírita, amor e caridade. Os sócios a mantêm. Nós espíritas pagamos lá, conforme a nossa possibilidade, uma mensalidadezinha para que tenha a luz, a água, a limpeza na casa e tudo, a manutenção, porque nós sabemos, como dizia Vitor Hugo, precisamos ser práticos. Nós precisamos viver e precisamos de dinheiro. Mas isso é feito de uma forma muito pensada, onde nós abrimos mão, evitamos a ideia dos bingos, rifas e tantas outras coisas, bailes beneficentes, etc., que nada tem a ver com doutrina espírita. Então, quando nós vendemos a nossa pizza, nós falamos, nós compramos a matéria-prima, colocamos nela o nosso trabalho e o know-how adquirido ao longo de 10 ou 15 anos de trabalho e produzimos um excelente alimento, com excelente qualidade, higiene e tudo, e aí sim nós vendemos ele por um preço justo. Então, aí nós estamos fazendo uma coisa certa para a doutrina. Nada de cobrar ingresso, nada de cobrar participação em qualquer tipo de coisa, porque a pessoa que vem aqui na casa em busca de um amparo, que vem aqui em busca de um consolo, de um problema, e recebe um pedido de dinheiro, eu tenho certeza que ela não voltará, ou ela se sentirá muito mal por estar tendo esse tipo de problema. Então, muitíssimo cuidado com os problemas financeiros, que esse é um problema nosso, dos espíritas. E as pessoas que vêm aqui, nada tem a ver com isso. Participar de atividades que têm por objetivo a união dos espíritas e das instituições espíritas e a unificação do movimento como um todo. Conjugando esforços, somando experiências, permutando ajuda e apoio e aprimorando as atividades espíritas e fortalecendo a ação de todos os espíritas. Nós sabemos que todas as casas espíritas têm uma independência muito grande, embora nós tenhamos uma federativa. Nós participamos da Federação Espírita do Paraná, porque é necessário que haja uma unidade de pensamento, que nós unidos seremos mais fortes, e até Kardec diz que 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Então, ele usa inclusive aquele exemplo das varas. Uma você consegue quebrar, 2 talvez, mas se você pegar um feixe inteiro, você não consegue quebrar. E assim o movimento espírita fica mais forte conforme ele é mais unido. Falávamos ainda esses dias numa reunião que a única coisa que pode impedir o progresso do movimento espírita é a sua desunião. Por isso nós olhamos muito para esse lado da união, primeiro nós como pessoas dentro do centro espírita e depois como entidade participando das federativas, etc. Nós sabemos também, meus amigos, que para o espiritismo é importante o trabalho, a solidariedade e a tolerância. São os 3 aspectos que nós colocamos como base da nossa doutrina. E ainda, voltando à ideia da divisão, existia lá no tempo de Roma Antiga, os imperadores usavam um termo importante que dizia dividir para governar. Porque quando eles dividiam, eles conseguiam impor a sua vontade. Então era preciso dividir a sociedade. Então nós usamos o sentido contrário, nós precisamos nos unir para que possamos ser mais fortes. A nossa casa espírita, o nosso movimento espírita, a casa é uma escola que nos ensina como viver melhor. É um hospital onde nós colocamos aqui as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas doenças íntimas, para que sejam curadas através do trabalho e do conhecimento. E é um templo onde nós viemos fazer as nossas orações e falar com Deus, que nós sabemos hoje, através da doutrina,
que esse contato é feito diretamente, sem necessidade de intermediários. Meus amigos, teríamos muito ainda para falar sobre casas espíritas, mas o tempo já se foi. Eu queria apenas, para terminar, usar uma página importantíssima da filosofia, talvez a mais conhecida de toda a história, para que a gente possa fazer um raciocínio para o encerramento. Na República de Platão, no livro 7º, está lá o mito e a alegoria da caverna. É um pensamento importante, muito bonito, que tem muito a ver com os nossos dias de hoje, com o nosso comportamento, com a nossa condução como ser humano. Então, o mito ou a alegoria da caverna, Platão, ele nos diz, ele coloca nos lábios de Sócrates uma interessante metáfora relacionada com a nossa visão da realidade. Ele exemplifica como nós podemos nos libertar da escuridão que nos aprisiona através da luz, do esclarecimento da verdade. E ele diz que numa caverna vivem seres humanos. Eles estão acorrentados uns aos outros e só podem ver o fundo da caverna. Nem veem entre eles e nem podem olhar para trás, apenas o fundo. Atrás deles, uma fogueira arde e projeta sombras no fundo da caverna. É tudo o que eles veem. Seu mundo é feito de sombras. Esta é a sua realidade. A caverna de Platão, ela simboliza os limites impostos pelos nossos sentidos, pela ignorância, pelo desconhecimento, e impede as pessoas de ver o mundo real, o mundo maior, que Platão chama de universo das ideias. Mas, certo dia, uma pessoa desses acorrentados se liberta das correntes e sai da caverna. Deslumbra-se num primeiro momento, vê a maravilha que é a natureza, os pássaros, as árvores, os rios. Extasiado diante de tanta beleza, ele lamenta o tempo perdido e decide ajudar os seus companheiros que ficaram na caverna. Mas quando ele volta, ele não é bem recebido. Não acreditam nele, hostilizam-nos, chamam-no de louco. Não existe isso que você fala. Isso é uma loucura. Aí você perguntaria, mas o que isso tem a ver com o nosso tema, com a nossa doutrina espírita? Tudo a ver. Para a doutrina espírita, é preciso que nós deixemos a caverna da ignorância, que nos impõe sombras e ilusões. Às vezes, elas nos impõem paradigmas e modelos que nos parecem tão tranquilos, tão reais, mas que, se analisarmos um pouco mais a fundo, vamos ver o quanto são prejudiciais e nocivos para a nossa vida. Mas nós sabemos que quando nós chegamos a casa, ou quando nós conhecemos essas realidades na nossa vida, nós também seremos hostilizados, incompreendidos. Mas continuemos assim mesmo, meus amigos, partilhando esse conhecimento, buscando essa luz que a doutrina, que esse farol abençoado nos coloca à nossa disposição, a luz da doutrina espírita. E cada um de nós, ao deixar a caverna, deve transformar-se em mais um trabalhador do bem, difundindo a ideia de caridade, de conhecimento e de conforto que a doutrina traz a todos nós. Doutrina de amor, de caridade, a doutrina de Jesus, o nosso guia. Então, quando alguém a relacionar com algumas experiências diferentes, outras crenças que nós respeitamos sim, mas que não são espiritismo, nós precisamos conhecer a sua essência,
Conhecereis meus discípulos, já disse o Mestre, por muito se amarem. E como já falamos, os mandamentos do Espírito de verdade, espírita, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento, é o convite ao esforço. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo, o convite ao aprendizado incessante. Oportuno, meus amigos, que façamos agora, neste momento, um raciocínio. Em que posição da caverna eu estou? Ainda estou preso às correntes ou estou me libertando? O Centro Espírita, meus amigos, para encerrar, é um forte colocado na terra desértica, para poder servir de fronteira entre a ignorância e o conhecimento. São palavras de Divaldo Franco. Muito obrigado pela atenção caridosa de vocês.